Senhor? Amém. Glória a Deus. Alegres porque Deus tem nos concedido a oportunidade de estarmos na sua casa para glorificarmos o seu nome. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, Jesus. Graças Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, onde fala a parábola da grande ceia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Glória a Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vivê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz, para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui que a palavra que também se aplica para os nossos dias de hoje. Nós vemos que a palavra do Senhor, nós vemos aqui em Lucas, Deus estava se referindo ao povo judeu. Os convidados para a festa referiam-se em primeiro lugar ao povo judeu. Aleluia. O primeiro servo que saiu para o primeiro convite simboliza Deus comissionando os judeus para a preparação para que recebessem o Messias. Aí nós vemos aqui que eles, na primeira coisa, na palavra que nós vamos ver, é que já havia lançado um convite e já havia sido feito. O convite já havia sido feito, como nós vemos aqui. A palavra do Senhor diz: Porém respondeu certo homem, deu uma grande ceia e convidou a muitos. Então o convite já havia sido feito, mas no dia da preparação da ceia, o dia que aquele moço, aquele senhor da família, fez a ceia, ele enviou seus servos, aos seus convidados, a lembrar que naquele dia era a grande ceia. Aleluia. Mas eles estavam muito ocupados. O servo saiu, foi fazer o que seu servo, o seu senhor mandou. Nós vemos aqui um servo obediente, fazendo o que o seu senhor mandara ele fazer. Aleluia. Aí nós vemos que ele saiu batendo na porta de cada um e lembrando do convite que já tinha sido lançado há algum tempo atrás. Falando: Olha, o meu senhor preparou a ceia. E ele manda vos convidar para que vá se alegrar com ele, para que vá se assentar à mesa com ele, para participar da ceia. Então nós vemos aqui que Deus já havia preparado. Deus já havia feito o convite. Agora ele estava lembrando os seus convidados do seu convite. Às vezes, quando nós estamos nos preparando, fazendo uma festa, convidamos, mandamos convite aos nossos amigos, os nossos parentes, para que venham estar conosco no dia da festa. Mas sempre tem uma oportunidade de nós estarmos lembrando daquela festa. Ó, tal dia a festa,
5, venha se alegrar comigo. Ó, tal dia é isso, você está convidado, você vai vir, não é isso? Então nós estamos sempre a lembrar. E nós vimos aqui que quando na hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. E hoje nós olhamos para isso. Tudo já está preparado para a igreja do Senhor ir se encontrar com nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. E você já foi convidado. Jesus, Deus, já convidou você lá na cruz do Calvário, quando a salvação já foi liberada a todos. Então agora já foi o convite. Já foi lançado o convite. Aleluia. Mas Deus ainda quer que você seja lembrado. E todos os dias na casa do Senhor há uma lembrança, uma recordação. Venha celebrar a ceia comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ver que ele saiu batendo na porta. E o primeiro disse assim: olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenha por escusado. Eu não posso ir participar da ceia. Diz lá meu amigo que eu não posso ir. Eu comprei um campo e vou vê-lo. Nós olhando aqui que esse primeiro convite foi lançado ao povo judeu. E se esse primeiro era um judeu, de forma alguma ele ia comprar um campo sem ver. Ninguém compra fazenda sem ver. Ninguém faz negócio sem saber o que está comprando. E como a ceia era de noite, ele não podia dizer que ia e deixar para ver o campo no outro dia? Não. Estou muito ocupado hoje. Eu vou experimentar o que eu comprei. Campo fala do mundo. É mesmo, Deus. Eu vou experimentar as coisas lá de fora primeiro. Eu vou experimentar o campo. Vou ver como que ele é. Vou participar, quero conhecer as coisas do mundo. Então o campo fala dessas coisas. Então nós vemos aqui que o primeiro convidado não pôde ir, porque ele tinha comprado um campo. Aqui nos fala que temos aqui um exemplo daqueles que estão mais preocupados com as coisas lá fora, mais preocupados com seus interesses materiais do que no bem-estar da sua alma. E muitos estão assim comprando campo para experimentar. Muitos estão querendo deixar o banquete, a oportunidade de participar do banquete espiritual na casa do Senhor para experimentar as coisas lá de fora, para conhecer as coisas lá do mundo. Não estão preocupados com a sua alma, que é ela que vai apresentar a Deus, porque somente ela vai prestar conta diante do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. E também Filipenses diz assim, Filipenses 2:21 diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Porque só é mais fácil buscar as coisas que nos satisfazem. É mais fácil nós buscarmos as coisas lá fora do que tirarmos tempo para estarmos aqui glorificando o Senhor, dando o dízimo do nosso dia. O dia tem 24 horas e essas 2h30 que você passa aqui é o dízimo do dia que Deus te deu, para você se alegrar, para você se alimentar e a sua alma sair regozijando e adquirindo força, para que amanhã, pela graça de Deus, você consiga estar de pé também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O segundo diz, aí ele vai e bate na casa do segundo: comprei 5 juntas de bois e vou experimentar. Irmãos, esse convidado representa os que estão envolvidos com as suas ocupações e não concedem
qualquer tempo e oportunidade para cuidar da sua alma. Está tão interessado nas coisas que ele não dispensa tempo para ele cuidar da sua própria alma. Porque assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, a nossa alma também precisa se alimentar. É verdade. E se nós não nos alimentarmos, nós vamos ser um povo fraco, raquítico, sem expressão. Porque aqui está o alimento do cristão. Aqui está o alimento do crente, daquele que serve ao Senhor. Porque aqui você encontra a resposta, todas as vitaminas que você precisa para a sua alma. Você vai encontrar a palavra de Deus. Aleluia! Então eu comprei 5 juntas de boi. Então eu não vou poder ir na grande ceia. Esse negócio de ir participar da ceia, não. Eu estou muito ocupado. Eu não preciso ir. Eu vou experimentar aquilo que eu tenho. Eu vou experimentar, eu quero isso, eu quero participar daquilo. Então esse convidado representa os que estão envolvidos com as suas ocupações e não conseguem qualquer oportunidade para cuidar dos interesses da alma. Estão com a visão somente no que é material. Não tem visão daquilo que espera ele lá em cima. Ele acha que tudo se resume aqui e que não há esperança de vida melhor para ele em um outro lugar que é o céu, que é para lá que nós vamos e é para lá que nós estamos nos preparando para ir. Aleluia! Irmão, você foi convidado para esta grande ceia. Eu fui convidada para esta grande ceia. Então nós temos que nos esforçar para que nós possamos participar desta grande ceia, para que nós todas estejamos no banquete do nosso Deus para nós. Só que hoje em dia, irmão, tem muitos por aí comendo pelas beiradas, comendo as migalhas, porque não tem tempo de participarem do verdadeiro banquete que Deus tem preparado. Tem muitos por aí, dentro da própria igreja nossa, dentro do nosso meio evangélico, alguém comendo as migalhas, porque não tem tempo de participar do banquete, de se assentar na mesa e participar do banquete espiritual que Deus de Jesus está nos oferecendo todos os dias na sua casa. Muitos acham perda de tempo vir para a casa do Senhor e ser alimentado espiritualmente. Mas Deus está nos chamando, Deus está nos lembrando do convite. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. E agora vem o terceiro, irmão, que é o que eu acho mais triste de todos. Aí ele saiu e bateu lá na casa do amigo. Ei, meu patrão, o meu Senhor, disse que hoje é o dia da grande ceia. E eu vim te lembrar para que vá sentar com ele. Mandou te lembrar para que vá sentar com ele e se alegrar com ele hoje na grande ceia. Aí ele vai e diz: não posso. Eu casei, não posso ir. Porque naquela época, uma pessoa quando se casava, um rapaz quando casava, ainda que tivesse guerra naquela época, ele tinha 1 ano. Ele não podia ir, porque ele tinha que ficar com a esposa. Mas o que eu acho mais difícil aqui, irmãos, é porque ele representa aqueles que põem a família como empecilho para não ir à casa de Deus. Eu não vou ir porque meu marido não vai. O meu filho não pode pegar vento. O meu filho não pode pegar isso. Eu tenho que fazer o serviço da casa. Eu trabalho a semana toda, mas hoje eu tenho que cuidar da minha casa. Justo, você tem que cuidar da sua casa, cuidar do seu marido. E ainda mais, se seu marido não for crente, e se ele disser não vá, não vá, porque ele disse que você não é para ir, ele é autoridade sobre você. Mas como você, como mulher sábia, você vai ter um jeitinho lá para no outro culto ele deixar você ir, sem causar condena. Então muitos dizem: eu não vou, meu marido chegou e eu não posso ir.
Eu não vou porque está chovendo, não posso levar meus filhos no vento. Coloca os filhos como impedimento para não ir louvar na casa do Senhor. Aleluia! Então isso às vezes deixa triste, coloca impedimento no casamento. Gente, casamento, filhos são bênção e não maldição para nós. Muitas das vezes nós colocamos como maldição, se torna uma maldição. Os filhos, não vou para a igreja por causa do meu filho. Eu não vou fazer isso por causa do meu filho. Inventa uma desculpa, colocando, transferindo a responsabilidade para uma outra pessoa, para o cônjuge, para o filho, para se justificar, para não ir louvar o Senhor na casa de oração. Mas aqui este terceiro é a imagem daqueles que se preocupam, que as preocupações domésticas controlam o seu tempo e pensamento. E a Bíblia diz que aquele que não largar pai, mãe, filho, não é digno de mim, não é abandonar não, irmão. É amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo meu marido e às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, eu preciso te amar mais do que eu amo meu marido. Porque se em qualquer situação eu tenho que negar meu marido e ficar contigo. Eu não posso escolher o meu marido. Então o amor de Jesus tem que ser maior na minha vida. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus acima do meu filho, acima do meu marido, acima da minha casa, acima do meu trabalho, acima do meu parente, acima da minha mãe. Eles não podem ser impedimento para eu adorar o Senhor. Essas coisas não podem ser impedimento para que eu não participe da ceia do Senhor, do banquete do Senhor, que tem um lugar reservado a mim e à sua espera. Aleluia! Então, casamento, os filhos são bênçãos. Eu lembro sempre do pastor Jorival, que ele disse que queria muito uma filha. A Maria não podia ter filhos. E o Senhor disse a ele, eu vou te dar filhos. Maria ficou grávida da Eva. Veio a Eva. Aí, não, Maria, não vai para a igreja porque a Eva é muito pequenina. A Eva vai ficar com espada. A Eva vai ficar isso, a Eva vai ficar aquilo. A Maria não ia para a igreja. E às vezes ele também não ia, mandava o vice dirigir o culto para ele ficar com a Maria e a Eva em casa. E um dia ele sentado no púlpito, o Senhor falou com ele, tu me pediste filho e eu te dei, mas agora ela está sendo impedimento para que faça a minha obra, pois agora eu vou tirar. E ele desceu do púlpito, no meio do culto, mandou o irmão, olá Maria, embala a menina aí, enrola aí, porque eu vou levar para a igreja. Mas já está no meio do culto, não interessa, nunca mais, porque o Senhor falou comigo. Então nunca mais ele deixou de a igreja levar a menina para a igreja. Aleluia. Porque Deus dá, mas Deus também tira quando ele vê que é impedimento. Aleluia. Aleluia. Então nós não podemos deixar essas coisas da vida nos ocupar a tanto que nós não tenhamos visão daquilo que Deus tem para nós. Amém. As nossas ocupações não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. As nossas prioridades não podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. Porque a nossa prioridade como servo é o Senhor Jesus. Buscai primeiro as coisas de Deus, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. As demais serão acrescentadas. Deus não diz, buscar primeiro as demais coisas e depois a mim. Não, porque se você buscar primeiro a Deus, nada vai faltar para você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós temos o segundo convite, que diz assim, no mesmo livro, diz assim, e o outro diz, e voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está,
como mandaste, e ainda há lugar. Hoje em dia, esse é o segundo convite para nós, os gentios. Esse primeiro convite foi para os judeus. Agora vem o convite. Hoje em dia, multidões são convidadas à festa do Evangelho. Congressos lotados, igrejas lotadas. Multidões são convidadas à festa do Evangelho. Mas reage da mesma maneira como do primeiro convite. Não posso ir, não tenho tempo, não tenho hora, trabalho de tal a tal hora. Tem a mesma desculpa. Porque o ser humano está sempre se desculpando para não fazer aquilo que Deus quer. E obedecer é mais difícil do que desobedecer. Mentir é mais fácil do que falar a verdade. Fingir é mais fácil do que ser sincero. Então tudo que é contrário à vontade de Deus se torna mais fácil. E muita gente tem prazer nisso. Porque não foi hoje, irmão. Inventa até que estava doente. Para não ir, para justificar. Então, quer dizer, hoje em dia multidões estão sendo convidadas. Nós, pastores, lança o convite. Você lança o convite ao seu colega de trabalho. Onde você está? Vamos à igreja hoje, domingo, lá tem um pastor, vai estar ministrando, Jesus está lá para te dar uma bênção. Ah, hoje eu não posso. Eu tenho que ficar com meu esposo. Ah, hoje eu não posso. Eu combinei com o meu filho de levar ele ao cinema. Ah, hoje eu não posso. Eu combinei com meu esposo de ir almoçar fora. Então tem sempre algo acima de Deus. Aleluia! As pessoas não conseguem perceber que o convite vem de Jesus. Não conseguem perceber isso. Que o convite vem de Jesus. Quando nós convidamos alguém, o convite vem de Jesus, através de você. As pessoas não conseguem entender isso. Então, seja, que esteja à sua mesa o convite de Jesus para que esteja na sua mesa, na ceia. Aleluia. Há o tanto de lugar na mesa. Olha o tanto de lugar na mesa. Mas ninguém quer ocupar. Estão ocupados demais. Estão felizes demais. Ou ignorante demais para aceitar o convite de Jesus. Mas ainda há lugar. A palavra diz que ainda há lugar. Aleluia. Aleluia. Esteja em sua mesa. A rejeição desse convite é a maior grave rejeição que o leva para o inferno. Ninguém entende que essa rejeição leva para o inferno. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os convidados não foram, o pai de família disse: sai depressa. Vai pelas ruas, pelas cidades, pelos becos, em qualquer lugar. E traga todos que estão lá. Coxo, manco, aleijado. Mas eu não vou ficar com minha casa vazia. Vai lá. E o servo de novo vai. A terceira vez. Foi lá. Aleluia, Jesus. Aqui nós vamos ver, irmão. Aí foi lançado o convite aos gentios. Nós éramos assim. Cego espiritualmente. Manco espiritualmente. Aleijado espiritualmente. Essa era a nossa condição. Aí vem nós, os cegos, os mancos, aleijados, e aceitamos o convite. E aceitamos. Aleluia. O livro de Atos fala como o evangelho, como os gentios foram alcançados pelo evangelho. Aí nós viemos mancando. Nós éramos destituídos da graça. Nós não participávamos dessas coisas. Mas com a morte de Jesus lá na cruz, nós fomos reconciliados com Ele. Tivemos a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja
nome do nosso Senhor. Aí vai depressa, sai depressa. Vai lá, busca lá os aleijados, mancos, porque os ilustres convidados não quiseram, não aceitaram o convite do seu Senhor. Mas agora nós, este é o nosso quadro, irmão. Era assim que nós éramos vistos. Nós não tínhamos direito à salvação. A Bíblia nos chama de jambuzeiro bravo. Nós fomos insertados na oliveira através de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem, que Deus nos escolheu da maneira que nós éramos. Deus nos escolheu como somos. Deus não olhou para a nossa cidadania. Deus não olhou para a nossa condição social, porque era pobre. Deus não olhou o nosso estado físico, que era manco e aleijado. E Deus não olhou para a nossa cidadania, se nós éramos judeu ou gentil. Deus simplesmente nos amou. Simplesmente nos aceitou na sua casa. Simplesmente nos acolheu. Nos tirou lá das esquinas. Nos tirou lá da pobreza. Nos tirou lá das vilas. Quem éramos nós antes de aceitar Jesus? Quantos testemunhos nós ouvimos dos irmãos dizer: oh, eu era um bêbado, eu era uma prostituta, eu era um ladrão, eu era condenado à morte, eu tinha doença tal, e Jesus teve misericórdia de mim, e hoje você está aqui, sadio, lavado, remido, transformado pelo sangue de Jesus Cristo e assento em lugar nobre. Você está sentado no banquete do Rei. Aleluia! Glória a Deus! Você está sentado no lugar de príncipe, porque Deus, a palavra de Deus no canto de Ana diz que Deus tira do monturo e coloca junto com os príncipes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu demorei muito a entender esse versículo que diz de João 15:16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Eu demorei a entender essa palavra. Porque na verdade foi Jesus que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Jesus. Se os judeus, aqueles convidados, não tivessem rejeitado, talvez Deus teria o plano B. Mas os judeus rejeitaram. E por causa da rejeição dos judeus, é que nós fomos escolhidos. Então, irmãos, nós fomos escolhidos pelo Senhor para estar aqui a participar do banquete do Senhor. Aleluia. Para participar do banquete que está preparado. Então glorifica o Senhor por esta oportunidade. Aleluia. Que eu e você temos de participar, de sentar na mesa, de sentar na mesa com o Rei, de sentar na mesa com o Senhor, de comer do banquete do Senhor, banquete espiritual, de você ter liberdade de contar a Ele as suas dificuldades, de dizer para Ele quem você é, o que você precisa, porque você depende dEle. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, irmãos, nós possamos meditar nesta palavra. Que nós possamos ver em que condições nós estamos. Do primeiro, do segundo ou do terceiro? Não. Nós temos que estar na condição de servo, obediente. Então nós vemos que Deus, Ele tem o melhor para nós. Então não se canse de vir à casa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque aqui é o único lugar que você tem liberdade de glorificar o Senhor. Amém. Lá no seu trabalho você não vai cantar hinos. Lá no seu trabalho você não vai dizer glória a Deus, aleluia, igual você diz aqui. Lá no trabalho você não vai dobrar o joelho e fazer uma oração igual você faz
nós glorificarmos o nome do nosso Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe esse